Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Em geral, é dito que as pessoas têm 3 maiores tendências, né? Dependendo do karma de cada pessoa. Tem maior tendência ao desejo, maior tendência à raiva, maior tendência à confusão mental. E ambos são ditados pelos apegos da pessoa, né? A pessoa sente apego, ela sente prazer nesses estados mentais. Sente prazer em sentir desejo, sente prazer em estar com raiva. Sente prazer na agitação mental, nas ideias. Então, ela fica presa graças ao apego, né? Ela se apega, se acostuma a esses estados mentais, organiza sua existência ao redor desses estados mentais. Então, a ideia de remover isso começa a ficar assustadora para aquela pessoa, né? Mesmo que ela consiga entender intelectualmente, né, que aquilo está errado, ainda assim, né, mas se eu tirar isso, então não vai sobrar eu aqui, né? Também tem um apego à noção de eu aí presente, né, que dificulta ainda mais, né, o trabalho de purificar a mente, né, dessas sujeiras, né. Principalmente as pessoas que têm tendência à confusão mental, à delusão, né, avijja. Como todas as outras duas, tá? As três, né? Então, ambas as três, no começo parece ser algo saudável. Né? Quando a pessoa começa a criar apego por esses estados mentais, parece algo saudável, parece ser algo útil. Mas conforme a coisa vai se desenvolvendo, vai ficando tóxico, né? Vai ficando algo nocivo, né? Tanto para si mesmo como para as demais pessoas. Né? As pessoas que têm a tendência à confusão mental têm apego pelas ideias. Né? As ideias agradáveis, ideias são boas, ideias são interessantes, ideias me deixam mais inteligente. Tem curiosidade. Quando ela lê uma nova ideia, faz contato com uma nova ideia, aquilo gera prazer nela, gera um senso de deleite, gera um falso senso de inteligência. Nesse é o estágio, né, que ninguém, difícil, a pessoa não entende, né, o que está em jogo, né? É difícil a pessoa entender que tem algum problema aí, né? Educação é bom, aprender coisas novas é bom, fazer contato com novas ideias é bom, conhecer outros pontos de vista é bom. E num ponto de vista mundano até concordo, né? Mas aí quando você começa a olhar do ponto de vista do Dharma, né? Você vê, né? Bom, isso começa agradável e com uma aparência de algo bom, mas onde é que isso acaba? Onde é que isso vai parar, né? Porque as coisas são impermanentes, né? Então, enquanto a pessoa está apenas ouvindo as ideias dos outros, aprendendo as ideias dos outros, lendo as ideias dos outros, lendo as tradições X, tradição Y, filosofia tal, filosofia W, ideologia X, Y, W, Z, ciência isso, ciência aquilo, até que não parece tão ruim, né? Mas quanto mais a pessoa vai aprendendo, mais vai criando a falsa impressão de sabedoria. E o ego não está sendo trabalhado, né? O ego continua o mesmo tamanho que estava antes. Na verdade, a gente começa a se alimentar daquilo. Né?
Então, às vezes, quando mais a pessoa estuda, mais arrogante, mais presunçosa ela fica, né? E aí é onde a coisa, só esse tanto já começa a mostrar sinais, né? Só quando começa a chegar nesse nível, né, já começa a mostrar sinais de problemas, né? A pessoa está toda hora dando sermão nos outros. Está toda hora, a pessoa, qualquer coisinha vira um sermão, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta assim, quem é monge tem que lidar com isso bastante, né? Quando você abre para fazer perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta, a pessoa faz um sermão enorme para ir só então, depois de meia hora, chegar na pergunta dela. Você vê que ela está queimando com um monte de falatório na cabeça dela, tem que vomitar aquilo de alguma forma, né? Então, você começa a já ver sinais disso na pessoa, sinais da mente deludida, obcecada com delusão, né? Obcecada com confusão mental, né? E começa a aparecer dar sinais de arrogância, sinais de vaidade, né? Quando a arrogância e a vaidade se instalam, começa a vir a raiva, né? Porque se alguém falar algo, né, eu sou inteligente, aí você fala algo que não é de acordo com aquilo que eu disse, pronto, eu fiquei com raiva de você, agora você está ofendendo a minha inteligência, a ideia de que eu sou inteligente, né? Só o fato de você falar algo que não está de acordo com aquilo que eu disse antes, pronto, já estou ofendido. Esse tanto é o suficiente para a pessoa ficar ofendida. Aí você vê o quanto que há de vaidade no assunto, né? Só alguém falar algo diferente, a pessoa já está ofendida. Então você já vê o tamanho, quanto a vaidade se instalou ali, né? Mas no começo ninguém vê isso, né? No começo é só aprendizado, novas ideias, e aprender coisas novas, abrir os horizontes, é só coisas agradáveis, né? Não tem nada assim que você possa dizer que é ruim, né? Mas se você entende o ciclo completo, e esse nem é o ciclo completo ainda, né? Vai mais além disso, né? Onde o ciclo realmente fica completo é quando a pessoa começa a pensar, a inventar sozinha suas próprias ideias e se apegar a elas como se fossem verdades, né? A pessoa pensa isso, bom, deve estar com certeza correto, porque eu pensei isso, então é assim mesmo, né? Essas pessoas acabam até inventando religião, inventando um grupo espiritualício, e o negócio vai para várias vertentes isso, né? Algumas pessoas começam a falar com espíritos, outras pessoas começam a escrever livros, outras pessoas inventam religião, outras pessoas inventam filosofia, né? E ela simplesmente acredita. A mente dela pensa, ela acredita. Uma vez que eu pensei, com certeza está correto, porque se eu estou inteligente, né? Já está estabelecido anteriormente quão inteligente eu sou, então deve estar certo, né? Aí sim a coisa realmente desanda, né? Porque aí não tem mais um vínculo com o mundo exterior, né? A pessoa fica totalmente perdida na sua própria cabeça, né? Aí supondo que ela faça esse tipo de coisa, as pessoas começam a acreditar nela, começam a oferecer elogios, começam a oferecer recursos materiais, né? Daqui a pouco a pessoa já fica afundada, né? Sob o peso da sua própria delusão, né? Como hoje em dia é muito comum isso, né? Com tanta informação, tanto acesso a livros, né? E as pessoas não têm noção, né? E realmente não tem como convencer alguém disso, né? A única forma que eu acho que uma pessoa conseguiria enxergar isso é se ela conseguisse enxergar, né? Realmente enxergar o que é a mente, o que há de valor na mente, o que há de falso na mente. Aí sim a pessoa consegue enxergar esse assunto, né? Que aí você vê como isso difere, né? Quando você vê o que é realmente valioso na mente. Ou então se você comparasse com uma árvore, né? Você entende o que é a árvore? Bom, esse é o cerne da árvore, essa é a madeira da árvore, são as raízes, né? Já isso aqui é só a casca da árvore, isso aqui são só as folhas, são só os gravetos, né? Então você sabe, isso aqui não é importante, né? O importante não está nesses gravetos, nem nessas folhas, né? O importante está em outra parte, né? Então, quando você entende, né? Como a mente de fato funciona, bom, isso é acessório, isso é o verdadeiro, aquilo é apenas construções mentais, né?
E essas construções mentais não são que nem as folhas das árvores, que a folha da árvore alimenta, né, o restante. Essas construções mentais, na verdade, elas não têm nenhum vínculo real, né, com a sobrevivência da árvore, né, da mente. Elas apenas são expressão de desejo, expressão de ignorância, né? Na verdade, elas são como se fosse um câncer, se você olhar bem, né? Como se fosse um parasita, né, que se atrela à mente, né? Só assim mesmo, né, para a pessoa conseguir ter visão disso, né? Mas se uma pessoa pelo menos digamos que ela tenha confiança no que o Buda ensinou, que os mestres budistas ensinaram, né? Ela tem uma volição de pacificar a mente dela, de conseguir chegar a um ponto em que a mente está silenciosa e pacífica, né? Então ela pode começar a enxergar, né, essa confusão mental como um obstáculo para esse objetivo. Então ela pode tentar fazer um exercício qualquer, né, para desfazer, né, o apego pelas fabricações mentais, o apego pelos pensamentos, pelas ideias, né? Tentar quebrar o encanto que a mente dela sente com relação aos pensamentos, né? Ela pode usar os próprios pensamentos para isso, né? Você pode investigar os pensamentos, como é que é a origem dos pensamentos, como é que eles funcionam, será que eles são confiáveis, né? Imaginar uma situação que a pessoa entende errado algo e constrói todo um esquema em cima de um entendimento incorreto, né? E aí lá na frente, sabe, na verdade, tudo isso, na verdade, está construído sobre um engano, né? Sobre um mal entendido, né? Ou então, como as pessoas, se eu enxergar o relacionamento entre pensamentos e desejos, pensamento e raiva, pensamento e preconceitos, né? Então, dependendo do tipo de desejo, o tipo de ganância, o tipo de raiva, o tipo de preconceito, o que faz sentido é uma coisa. Mas se você tem outro tipo de preconceito, o que faz sentido é outra coisa. Então, o pensamento em si não tem verdade nenhuma, né? O pensamento ele vai de acordo com o vento, né? O vento sopra para cá, o pensamento vai para lá. O vento sopra para o outro lado, o pensamento vai junto. O pensamento não tem fundação firme nenhuma, né? Ele é apenas uma construção abstrata. Ele não tem vínculo real com a realidade, né? Que nem um quadro, né? Você pode pintar um quadro do jeito que você quiser, não tem nenhum vínculo real entre o quadro e a realidade, né? Se a pessoa é um bom artista, ele vai fazer um quadro que representa, né, algo que uma segunda pessoa olha e identifica, né, como uma realidade, mas isso não tem um vínculo real, né? Isso apenas depende da como a pessoa constrói, mas não tem nenhum vínculo que obrigue a coisa a ter contato com a realidade. Então, enquanto a pessoa não tem uma visão, né, do que realmente são esses fenômenos, ela ainda fica encantada por eles, ainda quer aprender mais, quer ler mais, quer saber disso, quer saber daquilo outro, quer ler a tradição X, quer ler a tradição Y, quer ouvir isso, quer ouvir aquilo outro. E enquanto ela vai fazendo isso, ela negligencia o trabalho de aprender sobre sua própria mente, né? Ou então vai passando o recado incorreto para a mente. Ela falando, ó, a sabedoria está lá longe, a sabedoria está lá naquela religião X. A sabedoria está lá nos livros, nas escrituras antigas que surgiram naquele país, não sei onde. A sabedoria, a visão da realidade está através desse pensador, dessa filosofia, desse raciocínio. Ali que vai estar a realidade, né? E ela vai perdendo tempo e ensinando a mente errado, né? Ensinando a mente a ir para o lado errado, né? Ensinando a mente a buscar a solução, né, longe, né? Em vez de olhar para si mesmo, em vez de tomar a si mesmo como assunto de estudo, né? A pessoa vai estudar um monte de escrituras, um monte de filosofias, um monte de teorias, um monte de hipóteses, né? E também esse monte de estudo, se eu olhar com atenção, serve muito para abafar a agitação mental, né? A pessoa, se ela fica sem ocupar a mente com algo, né, a mente cria ansiedade, cria impaciência, cria rancor, cria desejo, né?
A pessoa não suporta isso, então ela foge para esses estudos, né? Na verdade, não, olhando com atenção, nem é tanto desejo por informação, desejo por clareza mental. Muitas vezes é apenas desejo por distração. A pessoa quer se distrair, ela não quer realmente, não é, mas é um, é como, além de ser distração, a pessoa, além de querer se distrair, a pessoa também quer ser inteligente, né? Então, eu me distrair com algo que, além de me distrair, me dá uma sensação de inteligência, né? Então, uma coisa, no começo, não parece nada demais, né? Mas quando você, com experiência e com o olhar, assim, né? O que está acontecendo, estudar o assunto em si mesmo, estudar o assunto em demais pessoas, rapaz, é, é bem tóxico esse assunto, né? É muito arriscado, né? Uma coisa quando é uma das coisas que mais salta aos olhos, né? Como você quando você começa a entender a mente, né? Como aleatório é tudo isso, como sem fundação nenhuma é essa mente normal, né? Que as pessoas se apegam e falam, isso sou eu, né? Isso é minha mente, meus pensamentos, minhas ideias, minha pessoa, né? Quando você olha, é uma coisa que dá um senso de urgência mesmo. Fala, meu Deus, isso aqui não tem. É que nem uma pessoa que estivesse andando no automóvel, aí um dia ela olha debaixo do carro e vê que os freios estão amarrados com barbante. Falei, rapaz do céu, o que eu estou fazendo com esse carro? Eu podia ter morrido a qualquer momento, né? Então, enquanto a pessoa não olha debaixo do carro e vê o barbante, é porque é tão ridículo, é tão absurdo. E não tem como você acreditar nisso. Uma pessoa fala, olha, cuidado, esse carro está amarrado com barbante. Meu, para de falar besteira. Você acha que não tem como? Não existe isso. Não tem como o freio estar amarrado com barbante. Não existe. Você não dá para acreditar. Mas só o dia que você entra debaixo do carro e olha, você fala, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Não é possível. Como é possível que eu estou vivo ainda? É uma coisa que realmente assusta, né? Então, então é interessante pesquisar esse assunto, pesquisar a sua própria mente. Né? Com relação ao desejo e aversão, também é a mesma coisa, né? As pessoas sentem deleite naquilo. Elas enxergam aquilo como benéfico. Né? Elas enxergam que é bonito. Sentir desejo é bonito. Sentir ganância é bonito. Sentir raiva. Quando ela sente raiva, ela se sente inteligente. Né? Ela sente, eu sou especial, eu sou bom. Quando eu sinto raiva de alguém, dá uma sensação de inteligência. Né? Eu sou melhor, você é pior. Não é uma sensação consciente, né? É uma coisa inconsciente, mas tá ali presente, né? Um deleite, né? Uma sensação de ser bom, eu sou melhor. Quanto mais eu enxergo quão ruim você é, mais aquela sensação sutil, né? De que eu sou bom, né? Se manifesta, né? Então a pessoa fica ali mastigando aquele chiclete, né? Sem perceber o que está acontecendo, né? Ela nem está ciente de que é isso que está acontecendo. Né? Quando ela congela e também você vê como essas todas elas também se intersectam, né? E se mesclam, né? Não é que a pessoa que tem raiva ela não tem delusão ou desejo. Todos três estão presentes, mas é só qual que é mais óbvio, qual que é mais agressivo, qual que está mais visível, mais na superfície, né? Que está mais na liderança, né? Então a pessoa tem raiva, né? Assim ela também tem a delusão, né? Então ela cria a ideia, não, isso é correto. Eu estou fazendo assim porque isso é correto. Então ela nem para olhar, né? Que na verdade é um jogo de deleite e aversão, né? Prazer e dor que tá guiando ela, né? Ela cria a ilusão de que não, eu estou fazendo assim porque isso é correto. Isso é uma criação da mente, né? A ideia de correto, né? A mente cria isso, né? Não existe isso fora da imaginação das pessoas, né? Não tem um fenômeno chamado correto flutuando no ar, né? Que de repente paira sobre aquele negócio. Pronto, agora isso aqui está correto, porque correto chegou, correto está presente agora, né? Agora correto foi embora, pronto, ficou errado, porque correto foi embora.
Não existe correto ou errado, é uma criação da mente, né? É uma forma, é um dispositivo psicológico, né? Para interagir com o mundo. Mas fora da mente não existe certo, correto e errado. Né? Isso é uma forma dos seres humanos, né? De interagir com o ambiente ao redor. Né? Como se fosse um mecanismo, né? É um mecanismo. É um mecanismo mental. Né? É um sankara. Né? Falar em Pali é um sankara. Então, né? Desejo é a mesma coisa, né? A pessoa sempre tem, né? Mas tem o prazer, né? Presente, mas também às vezes, geralmente vem acompanhado de alguma explicação, alguma justificativa de por que eu deveria de fato obter tal coisa. É o meu direito de obter tal coisa, obter tal coisa é bom, né? É correto obter tal coisa, é correto ganhar aquilo, né? Aí se o desejo começa a ficar muito forte, né? Aí fica mais forte do que o desejo de ser uma pessoa honesta, respeito pelos amigos, respeito pelas demais pessoas. Né? Tem uma certa graduação, né? O desejo vai crescendo, 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 chega uma hora que ele é maior do que o respeito pela posse das pessoas desconhecidas. As pessoas desconhecidas já não são tão importantes quanto o meu desejo. Aí fica mais forte, o desejo fica mais forte do que a minha amizade pelas pessoas que eu conheço, minhas pessoas conhecidas, né? Então você começa a sacanear os seus próprios amigos, tirar vantagem dos seus próprios amigos. Aí o desejo fica mais forte, você começa a tirar vantagem dos seus parentes, sabe? Chega ao ponto das pessoas fazem coisas absurdas, né? Começam tanto desejo como raiva também, né? Pessoas matam os próprios pais, matam os próprios filhos, cometem violência sexual, roubam, mentem, traem, todo tipo de coisa que essas pessoas fazem, né? Graças ao desejo. Né? O desejo de fazer sexo é mais forte do que o meu apreço pela minha esposa, meu esposo. Né? E aí as pessoas traem e assim por diante. Né? Então elas vão... E aí, geralmente, né, quando tem esse desejo, as pessoas inventam, né, uma justificativa para aquilo. Né? Então aí que delusão entra em jogo. Delusão vai lá e fecha o assunto. Né? Enquanto é só um desejo animalesco, né? Talvez você ainda consiga pensar em alguma razão para não fazer aquilo. Né? Mas aí a delusão chega junto e fala, não, na verdade eu deveria de fato fazer isso, por que isso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E tem uma justificação. A inteligência vem e faz você ficar mais burro ainda. Né? A inteligência vem e fecha por completo. Né? A pessoa fica afundado em quilesas, né? Afundado em estados mentais nocivos. Né? Não tem saída. Está completamente fechado. Então, geralmente, quando é assim, o que consegue quebrar, né, esse cerco das quilesas é o próprio sofrimento, né, que as quilesas geram. Né? As quilesas também são um fenômeno burro, elas não são um fenômeno autossuficiente. Né? Elas mesmas entram em colapso. Né? Elas criam essas armadilhas, a pessoa fica presa ali dentro, e aí o sofrimento é tão grande que as próprias quilesas começam a entrar em colapso. Né? Então, as próprias impurezas mentais não se sustêm mais, né? Fica insuportável. Né? E a pessoa começa então a enxergar que tem algum problema, né? Tenta procurar uma saída para aquilo. Né? Então, é uma verdadeira camisa de força, né? Que as pessoas se encontram, né? Graças ao desejo, graças à raiva, graças à delusão. Né? E todo mundo veste essa camisa de força voluntariamente. Né? As pessoas voluntariamente vão vestindo, vão abotoando. Aí você olha no espelho, tô ficando bonito com essa camisa. Aí abotoa mais um botão. Aí olha de novo, olha que bacana a minha camisa. Aí abotoa mais um botão e depois descobre, estou preso, não consigo mais tirar isso aqui. Aí tem desespero. Né? Nem o símile que tem nos sutras, né, de uma armadilha para pegar um macaco. Né? Você bota um monte de piche, né, e uma comida no meio do piche. Quando o macaco põe a mão para pegar a comida, ele fica preso com uma mão.
Aí ele pega a outra mão para tentar puxar a outra mão, a primeira mão, as duas mãos ficam presas, né? Para tentar tirar as duas mãos, ele bota o pé, aí o pé fica preso. Aí para tirar as duas mãos e o pé, ele bota o outro pé. Aí todos os 4 membros estão presos. E aí para tentar tirar os 4 membros, ele morde com a boca, aí fica a boca presa. Então todos os 5. Né? É uma forma de comparar, né, com apego aos órgãos dos sentidos. Né? Então, e tudo isso começou com a mente. Né? Se eu for ver, primeiro ele botou a mão? Não, primeiro ele botou a mente. A mente foi primeiro. O desejo foi primeiro. Depois do desejo veio a mão direita. Depois da mão direita veio a mão esquerda. Pé direito, pé esquerdo, a boca. Então, são 6 sentidos, né? São a mente, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Então, é uma forma didática, né, que o Buda ensinava como é que as pessoas ficam presas, né, ao samsara, graças ao desejo pelos estímulo sensorial. Né? Então, no caso da delusão, né, o estímulo sensorial mais focado na mente em si. Né? A pessoa tem muito apego ao estímulo mental. Né? No caso do desejo, mais focado nos órgãos sensoriais, né? Nos prazeres sensoriais. No caso da aversão, também é um estímulo mental. Né? Tem muito mais uma característica mental do que visão, audição, etc. Né? Mas é um pouco diferente da delusão. Né? Então é dito desses 3, a pessoa que tem tendência à raiva é a mais fácil de ajudar. Porque a raiva é extremamente tóxica, é dolorida, é óbvia. Né? A raiva, só a pessoa que está ali com raiva tem a fantasia de que ela está correta. Né? Qualquer pessoa com meio neurônio consegue enxergar que aquela pessoa está cheia de ódio e raiva. Né? Talvez hoje em dia, com a internet, as pessoas não acham bonito, né? A pessoa ter raiva. Oh, que bacana, esse cara ele é muito bom mesmo, ele é cheio de ódio, né? Rancor, xinga todo mundo, tu fala, isso, muito bom, tem que fazer isso mesmo. Então, mas supondo que tenha pessoa inteligente, ela não é difícil, né? Perceber que aquilo é algo errado. Né? Desejo já é um pouco mais difícil, né? Difícil distinguir, porque o desejo gera prazer, né? A pessoa tem o sofrimento do desejo está um pouco mais escondido do que o sofrimento da raiva. Então, um pouco mais difícil de enxergar. Agora, delusão é o pior de todos. Né? Delusão é o pior de todos. A pessoa que está afundada em delusão, a maior parte das vezes, não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. Então, quando você entende isso também, quando você entende, né, quando a pessoa realmente se afunda em delusão, ninguém consegue ajudar ela, nem o Buda consegue ajudar ela. Aí você fica ainda mais preocupado, você ainda fica ainda mais atento, né? Com mais preocupação em não deixar a mente cair em delusão. Né? Não falar, vou ler tal livro. Não vou não. Eu preciso desse livro? Não, então não vou ler não. Mas tem ideia excelente, ali muito bonito. Ok, mas eu estou ocupado com outras coisas, eu estou ocupado estudando a minha própria mente. Você entende o perigo, né, de ficar alimentando a mente com conceitos. Né? Como é que isso, se você não tomar cuidado com isso, né, esse fenômeno sai do controle. Né? É um fenômeno que tende, se você não deixar ele for muito diligente, muito atento, ele rapidamente sai do controle, rapidamente vira vaidade, rapidamente faz, sabe, quando eu falei, chega uma hora que ele fecha por completo, sabe? Não tem mais contato com o mundo exterior. Não tem mais contato com o mundo. Aí você está lascado, aí não tem quem consiga tirar você dali de dentro. Então as pessoas vão lendo, vão lendo, vão fazendo, eu entendi isso, entendi aquilo, eu li tal coisa, na tradição X fala isso, na tradição Y fala aquilo. Muito inteligente, muito bacana, isso é tão bacana, tão legal. Só que quem tem visão do assunto, a pessoa está achando que ela está caminhando em direção ao pôr do sol. Mas quem tem das mãos está olhando a pessoa caminhando na beira de um precipício, né, a ponto de cair, né? A pessoa está ali, que alegria, estou caminhando tranquilamente. Aí, mas quem entende do assunto olha, meu Deus do céu, esse cara está na beira do precipício e não percebe o que ele está fazendo.
Mas não tem o que fazer também, né? Esse tipo de coisa, ainda mais quando se fala em delusão, realmente não tem muito o que se fazer, né? Ou se a pessoa não enxerga, né? Apontar não funciona. Eu já vi 1 milhão de vezes, não funciona. Se tem algum jeito de conseguir puxar a pessoa de volta, não é através de falar com ela, sabe? Tentar explicar para ela, não funciona. Não funciona mesmo. É algo impressionante. Não funciona. É isso, né? Porque justamente é esse, né? O que intoxica. É que nem você tentar curar um bebum dando cachaça para ele, né? Se você explicar para ela, explicar para ela, você vai... Sim, entendi tudo, estou entendendo tudo. Pode falar mais, estou entendendo tudo. Quanto mais você fala, mais é que nem quando tem. Parece que quando a pessoa tem. Não sei qual é a doença mental, se é psicopata, alguma coisa assim. A pessoa tem algum desses distúrbios mentais, né? Quando você explica para ela, né, o distúrbio mental que ela tem, né, ela fica ainda mais difícil ajudar aquela pessoa. Porque o distúrbio mental dela tem a característica de inteligência, né? Inteligência entre aspas, né? Então, quando você explica para ela quais são a forma de resolver aquele problema, aquela inteligência agarra aquela ideia e se bloqueia também. Ela bloqueia qualquer possibilidade de ajudar ela. Se você explica, olha, para conseguir curar um psicopata, eu não sei se é que o psicopata é uma dessas doenças aí. Para conseguir curar um psicopata, tem que fazer isso, isso e isso. Quando ela sabe disso, ela já a própria inteligência dela vai lá e bloqueia, né? Qualquer tentativa de fazer aqueles coisas. Então a pessoa fica pior ainda. Quando a pessoa tem problema psiquiátrico, ela pega livro de psiquiatria para ler, ela fica mais xarope, ainda menos capaz de receber ajuda, né? Então a delusão mental também tem bem essa característica, né? Não tem, é difícil mesmo. Somente eu acho que esses professores que nem Ajahn Chah, né? Que eles colocavam os discípulos numa situação que eles viam, né? Caramba, como eu sou burro. Eu conseguia no dia a dia criar uma situação, o cara olhar, meu Deus, mas eu sou burro demais, né? O cara enxergava com os próprios olhos, né? O quanto que ele estava errado, né? Então, né? Tem que ser um professor muito talentoso mesmo para conseguir fazer isso, né? Então, você lê as histórias do Ajahn Chah, ensinando os estrangeiros, né? Porque os estrangeiros que faziam contato com eles eram um pessoal muito, né? Com muito estudo, faculdade, é um pessoal bem intelectual, né? Então tem essa muita característica de delusão, né? Então é bem interessante, né? Ver os recursos que ele tinha, né? Para ajudar a despertar, né? O pessoal acordar mesmo. Olha o que você está fazendo, tá? Presta atenção, né? Porque só assim mesmo, só a pessoa realmente olhar com os próprios olhos é que ela enxerga o que ela está fazendo, né? Você só tentar falar para ela, cai direto, cai no mesmo buraco de antes, né? No buraco da delusão, né? A delusão se instalou no cérebro, falou, toda a ideia que vem para cá. Então, qualquer ideia que você dá para ela, cai na delusão de volta. Então, não dá, não gera realidade, né? Mas se o professor é hábil, né? É talentoso, né? Ele consegue encontrar formas, né? De fazer a pessoa despertar, né? Mas é difícil encontrar isso, né? Difícil encontrar isso. É isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? Aqui no caso, eu estou sendo obrigado a estudar, né? Desde por conta da minha profissão, né? Aí estou sendo obrigado a atualizar, para trabalhar. O que você acha? Para mim, eu também não cair nisso. Não, você tem que fazer, você tem que fazer. Não estou falando porque é proibido estudar, estou falando sobre quando as pessoas fazem isso, né, de maneira obsessiva, de maneira ou com a falsa premissa, né, de que através disso eu vou alcançar a iluminação, através disso eu vou ficar mais sábio, né? Mas estudar, tipo, para trabalhar é óbvio, você comprar uma lavadora de louça, você tem que ler o manual, né? Você não tem, não vou ler esse manual, vai me deixar iludido. Não, não é, tô falando com relação à prática do Dharma, né? Tô falando com relação nesse sentido. Falar um pouquinho da associação entre a raiva e a sensação de inteligência ou estar certo.
A pessoa tem a raiva. Por isso que a pessoa que tem. ah, é uma pessoa tem tendência à raiva também, em geral, elas têm a característica de serem muito boa de contar piadas, assim, elas têm uma facilidade, né, em contar piadas, porque a pessoa fica identificando situações e, e julgando aquilo, né? É um hábito da mente dela. Ela chega, por exemplo, chega nesse salão, fica olhando tudo, não, isso aqui tá preso, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei. Ela fica olhando tudo que tá errado, tudo que tá diferente, ela fica avaliando, é um hábito automático da mente dela, ela tem essa tendência a olhar e analisar tudo. Só que aí, aí cai sabe, se a pessoa olhar e analisar tudo sob um contexto de humor, então ela fica olhando coisas engraçadas aqui dentro. Se ela fica olhando, analisando tudo sob um contexto de quem está certo e quem está errado, né? Então aquilo resulta em raiva. Então depende, né? Agora, se a pessoa também olha e analisa, né, sobre um contexto de querer ajudar, também pode ser útil, né? A pessoa, aquilo pode ser também uma forma de ajudar as pessoas. Em geral, não. Em geral, as pessoas têm essa tendência, têm a tendência de olhar para julgar, né? Aí sempre que eu acuso alguém, né, eu me sinto inteligente, porque eu enxerguei o seu problema, entendeu? Eu sou esperto, você não é. Eu sei o que está errado com você. Então eu sou inteligente. Então, ou então uma outra forma de dizer é como se fosse assim, a pessoa quer ser um herói, então, mas ela não tem nada de heróico nela. Então ela inventa um vilão. Eu não tenho nenhuma característica nobre, então eu invento alguém para ser o vilão, né? Então você é o vilão e eu sou o herói. Mas normalmente o correto seria você ser uma pessoa nobre, de bom coração, de boas qualidades. Naturalmente, né, você acaba se achando na situação de um herói. A pessoa quer eu quero esse status, eu quero me sentir importante. Mas a olha para si mesmo, não tem nada de bom em mim. Fala, vamos fazer o seguinte: você está errado, você é ruim, você é feio, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Aí dá a sensação de que ela é inteligente, né? Algo parecido, né? Mais ou menos assim.